essa nossa videoaula, entre aspas. O Guilherme e o Fernando vão apresentar um pouco sobre os processadores, a sua utilidade, como eles funcionam, para quê, algumas curiosidades sobre eles, eu acho, curiosidades. Bem, a gente vai tentar fazer um vídeo legal e queremos um 10. Legal ter isso. A gente vai apresentar sobre os processadores. O processador ou microprocessador, ele é como se fosse o cérebro do computador. Ele é um chip de silício, ele é responsável por fazer processos computacionais. Ele também é muito bom em cálculos de alta velocidade, fazer cálculos rapidamente. Um computador, ele é dividido basicamente entre os dispositivos, a memória RAM e o próprio processador. Os dispositivos são como mouse, teclado, a impressora e entre outros. A memória RAM é uma memória somente de leitura de dados temporários. Com isso, ela é que vai apoiar o processador. Por exemplo, num computador com 8 GB, ele tem mais memória. Então, a memória vai ajudar mais o processador e ele vai ter mais desempenho, vai ter um melhor trabalho. O processador, ele é a linha entre as instruções comandadas pelos dispositivos, armazenadas na memória RAM e enviadas novamente para um dispositivo de saída, como caixa de som, monitor, a caixa de som. E o processador, ele é medido em hertz. Um processador, ele, por exemplo, com 2.4 MHz, ele é capaz de processar 2.400.000, executar 2.400.000 processos por segundo. Cada hertz é o tanto de processos que ele faz por segundo. Os processadores, eles são divididos em famílias. Essas famílias são delimitadas pelos números de núcleos que elas têm. Os núcleos não são nada mais nada menos que outros processadores embutidos no mesmo chip. São destinados para melhorar a arquitetura dele. Os processadores são divididos por famílias. Essas famílias são denominadas de acordo com o número de núcleos que elas possuem. Vamos supor, o computador corporativo, ele vai exigir um maior número de processamentos por segundo. Então ele precisa de um melhor processador que consiga operar melhor o sistema. Então ele, por exemplo, usa um computador do tipo dual core. São dois núcleos em um mesmo chip. Para pesquisas, realizações de pequenos trabalhos, ele não precisa dessa cadeia, ele pode ser somente um núcleo. Assim facilita e não atrapalha os outros sistemas do computador. Esses núcleos nada mais são do que processadores dentro de processadores, ou seja, vários processadores dentro do mesmo chip. Esses processadores são nomeados de dual core, que são dois processadores dentro do mesmo chip, tri-core, três processadores dentro do mesmo chip, assim por diante, e single core, que é um processador no único chip. E qual é o melhor processador para escolher para o seu PC? Isso daí vai depender muito do que você vai utilizar ele. Se você vai utilizar para pequenos trabalhos, jogos de baixa qualidade, pesquisas, um simple core, que é um processador único, ele já serve para você fazer isso. Ele também é mais barato por ser um único. Se você quer algo mais para mexer com gráfico, por exemplo, softwares gráficos, editores de áudio, de vídeo, se você, por exemplo, for mexer com esse negócio de YouTube, que vai usar muito, é bom 4 ou mais
O computador que vai... Ai, tá me tirando. Se for um computador que vai usar com software gráficos, editor de áudio, editor de imagem, é bom um quad-core, são 4 núcleos. E se for um computador maior que vai abrigar sistemas, servidores, é bom com 6 núcleos para mais, que assim o computador não tem perigo de travar e ele fica no melhor desenvolvimento. Então, vamos começar pelo mais básico, o i3. Ele é voltado para usuários básicos que utilizam ele no seu dia a dia para funções básicas, como navegar na internet, abrir fotos, abrir vídeos e também verificar e-mails. O Intel iCore 5, ele foi lançado, a sua primeira versão foi lançada no dia 9 de setembro de 2009. Ele vinha da linhagem de processadores da Intel, sendo utilizado em desktops de 32 bits a 64 bits. Ele abordava bastante utilizamento do microarquitetura Nehalem. Ele viu uma principal diferença entre ele e o i7 era que ele havia um soquete denominado de LGA 1156. Daí o i7 ele foi lançado em março de 2009. Ele vinha da mesma linhagem como antecessor do iCore i2. A sua principal função era que ele tinha muito controle gráfico e muito desempenho em desktops de 32 bits a 64 bits. Bom, eu vou falar sobre o processador Core 9. Ele é da família X com Core i9 e ele é mais focado na parte gráfica. Ele tem 20% em desempenho a mais do que os outros processadores na parte de mostrar coisas 3D na realidade virtual, e ele tem 30% a mais de velocidade na parte de jogos, na edição de vídeos 4K e programas de criação de jogos, por exemplo, e outros tipos de programa. A Intel anunciou que ele ainda vai ser vendido. Ele vai começar a ser vendido somente dia 28 de agosto, parece.